Oiê, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu tô aqui para fazer um primeiro vídeo falando com vocês e eu quero falar sobre uma das coisas que vocês mais me pedem desde sempre, que é sobre como afinal eu comecei a criar conteúdo. Então pega a sua garrafinha de água, enche ela e vamos lá! Eu sou a Marina, tenho 27 anos, se você ainda não me conhece, eu sou uma criadora de conteúdo, também sou social media de moda, então basicamente hoje a minha vida é criar conteúdo. E pra quem olha assim, a gente trabalhando com isso, até fazendo publi, às vezes acha que as coisas aconteceram e deram certo do nada, mas a verdade é que sempre tem uma história por trás de tudo. E hoje eu tô aqui pra contar essa história pra vocês. Eu quero sim fazer muitos outros vídeos falando sobre a parte técnica, ensinando vocês, falando sobre como eu fechei contratos, como foi fazer as primeiras publis, tem muita coisa que a gente ainda precisa falar. Mas hoje eu quero contar pra vocês essa história. Como que foi esse ímpeto de começar, de onde veio essa vontade, como foram exatamente os meus primeiros passos, para vocês entenderem um pouco melhor essa história e verem que não é tão difícil assim de começar. Às vezes você só precisa daqueles famosos 20 segundos de coragem. Então eu quero contar tudo pra vocês. A minha história com criação de conteúdo começou lá em 2017, ela não começou agora. Eu tinha mais ou menos 23 anos e aquela época, não sei se vocês lembram, quem aí é mais velho vai lembrar, mas a parte de criação de conteúdo, de youtubers, de blogueira, ela era uma parte muito nichada. Eram pessoas muito específicas que faziam sucesso, que realmente podiam ser youtubers ou criadores de conteúdo, que já trabalhavam com as marcas. Não é que nem hoje, que você encontra várias contas com milhões de seguidores, às vezes contas de pessoas que você nem ouviu falar. Antigamente as coisas eram muito mais nichadas, muito mais específicas, então não tinha muito essa coisa de qualquer um pode criar conteúdo. Eram muito específicas as pessoas que faziam isso. Então eu, Marina, não criava conteúdo na época, eu trabalhava normal, estudava na faculdade, mas se você rolar o meu feed, se você tiver essa paciência de rolar, tem foto lá de 2017, 2018, você vai ver que de certa forma eu sempre tive um carinho com as coisas que eu postava. Minha conta nunca foi assim extremamente pessoal, de ter aquele churrascão de domingo, bater aquela foto em família, todo meio doido, e eu ir lá e postar sem ligar pra nada. Não, eu realmente tinha uma curadoria de conteúdo, postava coisas mais específicas e tinha já uma certa coerência visual na edição de fotos, etc. Mas, como eu falei, eu não me considerava uma criadora de conteúdo. Eu trabalhava na época CLT, trabalhava com pesquisa de tendências e por isso que vem aí um grande background meu com a moda. Trabalhei 4 anos nesse lugar, era uma loja grande de varejo. E eu amava aquele emprego, eu naquela época era bem certinha, sabe? Então estudei, fiz faculdade, fiz estágio, fui trabalhar, era aquela garota exemplar, trabalhava no CLT, aquele horário certinho, mas apesar de amar aquele trabalho, eu olhava para aquilo e eu não sei se vocês já sentiram isso, quando você tá vivendo uma coisa que você ama, que você sabe que é importante para você viver, mas eu não me via ali para sempre. Eu olhava para as coordenadoras, para as chefes e eu não me via tomando aquelas posições. Eu sabia que de certa forma no futuro eu queria seguir uma coisa muito mais criativa, eu não queria ficar seguindo uma carreira CLT, mas na época, tendo que pagar a faculdade, o CLT era a única coisa que dava para eu fazer, que eu sabia que eu poderia fazer, eu nem sonhava em empreender naquela época. Até que chegou uma época, lá para 2018, que essa coisa de mídias sociais começou a crescer, o YouTube era muito forte. Eu olhei para aquilo e eu falei, cara, será que eu não posso falar um pouco nas minhas mídias sociais daquilo que eu vivo? Daquilo que eu sei sobre moda, dar dicas, falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, que eu estudo, que eu trabalho com isso. E foi simplesmente assim, num dia comum, vou até conferir aqui para vocês que eu anotei. Foi no dia 12 de março de 2018. Eu tava me arrumando pra ir trabalhar, como qualquer dia comum, 7 da manhã, acordando cedo. E ali, algo instalou. Veio uma ideia pra mim. Se eu começar hoje? E aí eu tirei uma selfie, tipo assim, nada produzido, uma selfie na varanda da minha casa e fiz uma legenda.
queridos amigos, familiares, que era quem me seguia na época, né? Era família e amigos, era só isso, uma audiência super pequenininha. E escrevi lá na legenda, vou até deixar aqui pra vocês verem. A partir de agora, eu vou começar a mostrar mais os meus conhecimentos sobre moda nesse perfil, ser mais intencional com isso, e é isso. E eu simplesmente anunciei pra todo mundo que eu ia começar a criar conteúdo, que na época nem tinha esse nome, a gente nem falava, nossa, criador de conteúdo, creators, como a gente fala hoje. Eu só falei, ó, vou começar a falar mais sobre moda aqui, quem quiser acompanhar, seja bem-vindo. Gente, foi isso. Não teve uma grande estratégia como a gente precisa ter hoje em dia, de postar todo dia, de fazer um marketing digital. Na época era tudo mais leve, então eu simplesmente fiz um post, tive ali uma meia dúzia de pessoas me apoiando e a partir dali eu comecei a criar. Então na época eu não tinha um celular tecnológico, mas as minhas amigas tinham. Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais recebo, assim, de perguntas ou de comentários de pessoas falando os meus amigos não me apoiam, a minha família não me apoia. E nesse sentido eu fui muito privilegiada, porque os meus amigos, eles acreditavam em mim, eles se empolgavam junto comigo, vocês sabem quem vocês são, então muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim naquela época. A gente tinha, assim, horário de almoço na empresa, que era horário livre, aí eu pegava, pedia para as minhas amigas virem com o celular delas, que era mais tecnológico, elas tiravam fotos de look do dia minhas, e eu ia postando aquelas fotos que elas iam tirando, tirava fotos de detalhe, tinha uma rotina já de uma pegada de lifestyle, eu gostava de tirar foto das minhas coisinhas, da decoração, da comida, sempre gostei. E ia fazendo do meu jeitinho, fazendo um feed bonitinho. E eu fui percebendo que as pessoas estavam gostando do que eu estava fazendo. E que muito além das pessoas estarem gostando do que eu estava fazendo, eu estava gostando. Aquilo estava me fazendo muito bem. Era um hobby, era uma diversão, era super gostoso, não tinha toda essa seriedade que tem hoje. E eu ia postando, ia fazendo meu conteúdo. E eu fui percebendo que além das pessoas gostarem do que eu estava postando, eu estava amando fazer aquilo. Eu me encontrei ali fazendo foto, fazendo vídeo, escrevendo legenda. Eu lembro que foi a época que surgiram os stories, então a gente tava testando ainda os stories, entendendo o que era aquilo. E eu fui ali me divertindo, fazendo de um jeitinho que eu gostava, de um jeito bem caseirinho, mas de um jeito muito sincero. E esse foi o meu começo. Às vezes a gente fica imaginando o roteiro, como que vai ser. E, gente, foi assim que eu comecei. Eu tirei uma foto, anunciei pra minha audiência e comecei a testar que tipo de foto eu gostava de fazer, o que eu gostava de escrever e fui fazendo de um jeito muito fluido. E eu acho que às vezes tirar um pouco dessa seriedade, desse peso que tem sobre começar, é muito importante pra gente realmente começar e deixar de postergar. Até que então, depois de um tempinho ali criando pro Instagram, na época o YouTube era muito forte, eu falei, vou pro YouTube. Vou criar um canal. Na época eu não tinha dinheiro para investir em estrutura, nada disso, mas eu tinha ganhado um bônus na empresa ali de fim de ano. Falei, cara, vou pegar esse bônus e vou investir numa câmera. Então eu tinha faculdade para pagar, eu tinha um monte de coisa que eu precisava colocar aquele dinheiro, mas eu priorizei aquilo que estava acontecendo, aquilo que eu estava sentindo que podia dar certo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Comprei a minha primeira câmera, que é uma T6i, eu tenho ela até hoje, minha parceirinha de guerra, assim, ficou muito comigo, me ensinou muita coisa. Comprei sem nem saber mexer e fui testando e gravando meus primeiros vídeos pro YouTube. E quando eu fui gravar o meu primeiro vídeo no YouTube, na época, não sei se vocês lembram, mas tinha aquela coisa do primeiro vídeo ser 50 fatos sobre mim, tantos fatos sobre mim. E na época eu falei, eu não vou fazer isso pra começar, eu vou fazer um negócio diferente, um negócio conceitual, que eu já tinha essa coisa de ser conceitual desde ali, né? Falei, vou fazer um vídeo poético, vou pra praia, vou pegar uns takes de mar. E minha mãe não entendendo nada, né? Minha mãe e minha filha, você tem que trabalhar segunda-feira, você vai pra praia no fim de semana só pra filmar o mar? Eu falei, vou, porque vai ser importante pro meu vídeo. Fui pra praia sozinha, gravei os takes lá no mar, que eu queria na areia, e tudo isso resultou no meu primeiro vídeo, que vocês já conhecem, que eu falo sobre 20 segundos de coragem e que até hoje é super importante pra mim. Depois dele vieram vários outros, eu fui aos pouquinhos construindo meu canal, até que aconteceu uma das coisas mais
importantes da minha vida até hoje. Sabe aquela reviravolta que a vida dá e que às vezes a gente não tá esperando, mas que é necessário? Pois é, quando tudo tava indo muito bem, eu tava ali entendendo meu conteúdo, a minha linguagem, as plataformas, eu fui demitida daquele trabalho que eu amava e que, embora eu não me visse ali para sempre, naquele momento aquele trabalho era uma base muito importante na minha vida. Ele era uma base financeira, ele era uma base de estudos, ele era uma base de amizade, era uma base de tudo na minha vida. E foi ali que tudo mudou. Quando eu fui demitida, minha vida virou de cabeça para baixo e parece que tinham várias coisas dentro de mim, emocionalmente falando, que estavam meio escondidinhas e elas foram vindo à tona e acabou sendo um período bem turbulento em relação às minhas emoções, pessoalmente, eu fiquei bem abalada. Foi o primeiro grande baque, assim, da minha vida, sabe? A primeira coisa que deu errado, eu era muito jovem, então aquilo mexeu muito comigo e acabou me trazendo muitas dúvidas sobre o que eu estava fazendo. Porque quando eu criava conteúdo pro Instagram, pro YouTube, mesmo sendo pouquinho, mesmo sendo algo muito genuíno, ali eu colocava muito meu coração, muito das minhas emoções, e eu comecei a pensar, se eu tô criando conteúdo para de alguma forma ajudar as pessoas, trazer algo bom para a vida delas através da moda ou através das nossas conversas que a gente tem, como que eu vou continuar criando, como que eu vou continuar querendo entregar algo para as pessoas, sendo que nesse momento eu tô completamente abalada, eu tô completamente sem chão. E aquilo me soou como algo muito falso, sabe? Querendo entregar algo para as pessoas, sendo que naquele momento quem precisava receber algo, quem precisava se curar, quem precisava realmente passar por um momento e alguns processos, era eu mesma. Então, naquele momento, eu tomei uma das decisões mais importantes de todas, que foi a decisão de parar. Eu parei com o canal no YouTube, parei com as coisas do Instagram, fiz um vídeo pro YouTube que falava sobre quando tudo dá errado. Se vocês verem, vocês vão sentir que ele é um vídeo cheio de emoção, porque eu não queria parar, mas eu senti que era a coisa certa a se fazer naquele momento. Eu precisava viver processos internos que, se eu não vivesse naquele momento, talvez lá na frente eles fossem explodir de uma forma ruim. Se eu tivesse continuado criando conteúdo naquele momento, talvez hoje eu estaria muito mais longe e teria vivido muito mais coisas na internet. Mas talvez aqueles processos que eu tivesse ignorado ali no passado viriam à tona hoje. Então eu preferi parar, encarar aqueles monstros que estavam dentro de mim e realmente entender o que estava acontecendo para, quem sabe, no futuro voltar. Eu não tinha certeza se eu ia voltar ou não, só tinha certeza do que eu queria viver naquele momento. E foi aí que eu entrei em processos muito profundos durante 2 anos da minha vida. Na época eu não sabia que eles iam durar 2 anos, eu só sabia que eu estava mergulhando de cabeça em coisas que eu precisava viver, coisas que precisavam ser curadas dentro de mim, processos que eu precisava viver, e para isso eu precisava dar passos de coragem que iam me tirar da minha zona de conforto. E olha, que passos de coragem que eu dei, viu? Eu saí da casa da minha mãe, fui morar numa casa com 12 mulheres, então só aí já é a história para muitos outros vídeos de falar sobre maturidade, sobre sair da casa da mãe, sobre ir morar com outras pessoas, viver em comunidade, tudo isso traz muita maturidade pra gente. Eu também mudei de carreira, foi ali que alguns de vocês começaram a me acompanhar. Fui trabalhar em uma agência de publicidade e nessa agência eu fui trabalhar como social media, sendo que assim, eu não fazia ideia do que o social media fazia, eu só tinha trabalhado com moda a minha vida inteira, então eu me arrisquei numa carreira nova, entrei basicamente como estagiária numa nova empresa, sendo que eu já era sênior na carreira que eu tava, então eu fui mergulhando de processo em processo, de novidade em novidade, entendendo o que tudo aquilo poderia me trazer. E quando deu 1 ano e meio vivendo todas essas mudanças, longe da moda, longe das mídias sociais, longe de tudo aquilo que eu amava, mas sabendo que de alguma forma tinha um propósito ali, começou a famigerada pandemia.
Pandemia começou, a gente não sabia, né, o que era, quanto tempo ia durar. Eu achei que ia durar 2 semanas, quem mais aí também achou. Fiz uma mala de roupas velhas, shorts de ficar em casa, camiseta e vim pra casa da minha mãe, aqui, onde eu tô agora. Falei, vou ficar com a minha mãe, comendo comidinha de mamãe, tô 2 semanas em casa, né, vou ficar lá com ela. Essas 2 semanas não acabaram até hoje, já se passaram 2 anos e eu ainda tô aqui, mas na época eu não sabia. Vim pra casa da minha mãe, trouxe o computador pra cá da empresa, fiquei trabalhando aqui e foi quando o home office começou que algo também começou a mudar em mim. Naquele momento, era como se eu tivesse parado um pouco de toda aquela loucura que eu tava vivendo. Era muito trabalho, muita mudança, muito processo, muita emoção envolvida. E quando eu vim pra cá, foi como se eu parasse e entendesse um pouco mais de tudo aquilo. Tudo aquilo que eu não estava entendendo, que eu estava vivendo. Aqui, quando eu parei, quando eu fiquei mais tranquila no home office, eu consegui processar melhor aqueles processos e consegui entender muito do que eu estava vivendo. E eu vou contar mais detalhes para vocês de tudo que eu vivi nessa agência, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi na casa com as meninas, mas por enquanto, só saibam, foram processos profundos. E aqui eu fui entendendo melhor cada um deles. E foi quando eu fui sentindo que talvez algo tava para mudar. Até que um dia, aqui na casa da minha mãe, trabalhando no home office, eu comecei a fuçar em umas coisas velhas que estavam aqui acumuladas, que acabaram ficando, que não levei para outra casa, coisas de faculdade, desenhos antigos. E quando eu vi essas coisas, algo começou a me lembrar um pouco do que eu era, sabe? Da pessoa criativa, cheia de vontade de criar, cheia de vontade de entregar alguma coisa pro mundo. E quando eu entrei em contato com aqueles desenhos, não pelas coisas que eu tava mexendo em si, mas sabe quando dá um estalo em você e você percebe que você precisa fazer alguma coisa com aquilo? Então eu peguei aqueles trabalhos de faculdade, tirei uma foto deles e fiz o quê? Postei no Instagram. De novo, uma mudança começou na minha vida com um simples post no Instagram, com 20 segundos de coragem, uma foto e uma legenda. Lá atrás eu tinha feito isso para começar a criar conteúdo. E agora eu estava fazendo isso para começar a entrar em contato de novo com aquela Marina criativa que amava criar conteúdo e eu falei, é agora ou nunca. Tirei uma foto, postei no Instagram e falei, vou fazer um desafio e vou postar uma vez por dia durante a quarentena algo criativo, algo diferente que eu tô vendo dentro da minha casa, porque a gente não saía, né, não ia pra rua. E eu vou começar a exercitar o meu olhar dentro da minha casa com o que eu posso achar de novo aqui. Novos olhares, novas perspectivas. E comecei a todos os dias fotografar um cantinho diferente da minha casa, me fotografar em lugares diferentes aqui. E aquilo foi trazendo de novo aquela paixão por criar conteúdo que eu tinha. Até que aqueles posts foram se transformando em dicas, que foram se transformando em collabs com outras meninas, que foram se transformando em vídeos de looks, que foram se transformando em reels. E quando eu vi, eu tinha voltado a criar conteúdo. Trabalhando numa agência de home office, no meio da pandemia, trancada na minha casa e realmente colocando toda aquela criatividade que eu sabia que eu sempre carregava pra fora através daqueles posts. Mais uma vez, foi tudo muito sincero, foi tudo muito verdadeiro, sabe? Eu não comecei com um super intuito e uma visão de ganhar dinheiro e que um dia eu trabalharia com aquilo. Eu comecei com um exercício de criatividade porque eu achei que eu tinha muita coisa guardada dentro de mim e eu precisava colocar aquilo pra fora e aquela era a hora de colocar aquilo pra fora. Então eu fui dando alguns passos, fui fazendo algumas coisinhas e quando eu vi, em março de 2020, eu tava fazendo a minha primeira publicidade no Instagram. Não sabia nem como cobrar, cobrei uma mixaria, não sabia nem como fazer. Eu tenho ela lá no meu feed até hoje, foi uma publicidade para a marca Ana Capri. Foi um videozinho bem ruim que eu fiz na época, mas eu me orgulho muito daquela primeira publicidade, porque foi uma coisa inesperada que veio do nada e que eu nem sabia que eu poderia trabalhar com marcas e poderia criar junto com elas. Depois que eu comecei, eu fiquei mais ou menos 6 a 8 meses
trabalhando tanto na agência que eu trabalhava, e era muito trabalho que eu tinha, quanto criando conteúdo. E eu comecei a ser um pouco mais intencional, tentar postar 2, 3 vezes por semana. Eu tinha sexta, sábado e domingo para criar, e durante todo o resto da semana eu trabalhava na agência. Então fiquei nessa vida dupla por um tempo, até que chegou uma hora que os trabalhos começaram a aumentar, as marcas estavam precisando de foto, estavam precisando de produção de conteúdo, então foi um período muito propício para as marcas começarem a olhar para pequenos criadores, para micro-influenciadores, que era o que eu era. Que a minha primeira publi ela veio quando eu tinha 6.000 seguidores. Então eu comecei lá de baixo mesmo, do pouquinho, e fui crescendo aos pouquinhos, até que em 2020 eu cheguei em 20.000 seguidores e o negócio foi fluindo. No final de 2020 eu entendi que aquilo realmente estava acontecendo, que era a hora daquilo acontecer, porque tudo estava fluindo de uma maneira muito natural, muito tranquila. Eu nunca precisei ficar forçando nada, indo atrás das marcas. Sabe quando a coisa simplesmente acontece? E eu entendi que era a melhor hora para aquilo acontecer. Então eu conversei com meu chefe, pedi demissão e no início de 2021 foi quando eu comecei full time trabalhar só com criação de conteúdo. E aí foi no início de 2020 que a minha vida começou a ser mais ou menos como ela é agora. Trabalhando em casa, produzindo conteúdo, construindo a minha própria empresa, mas essa foi toda a história por trás antes de eu começar realmente a trabalhar 100% com isso. Foram 4 anos antes de eu parar e entender que realmente era hora de viver da minha criação de conteúdo. E eu quero fazer outros vídeos contando mais detalhes de cada um desses processos para vocês. Quero falar do tempo que eu morei fora da casa da minha mãe, quero falar como foi trabalhar em uma agência e aprender sobre mídias sociais na prática, coisas que eu não sabia, que foi uma coisa muito boa também para o meu trabalho depois. Quero falar sobre tudo, sobre as publis, os posts, como eu fui crescendo em seguidores, mas hoje esse vídeo é para contar essa história. E porque eu sei que tem muita gente que quer criar conteúdo também, que quer fazer algo na internet e que muitas vezes a gente está vivendo coisas e montanhas russas como eu vivi por muito tempo e a gente não entende porque as coisas não estão dando certo. E eu quis trazer essa história para vocês verem que levou um tempo para eu me tornar a Marina Campelo que vocês conhecem hoje. Levou tempo, levou processos internos, levou algumas desistências que eu tive que fazer no caminho, mas tudo isso de alguma forma construiu o que eu sou hoje. Tudo isso faz parte da minha história que eu tô acabando de começar com criação de conteúdo. E foi como eu falei, talvez se eu tivesse continuado desde quando eu comecei, hoje eu estaria muito mais longe. Mas eu sei que aqueles 2 anos que eu parei para olhar para mim e para viver 100% daquilo que eu precisava viver foram fundamentais para hoje as coisas acontecerem do jeito que elas estão acontecendo. Então pode parecer clichê, mas o que eu quero deixar para vocês com toda essa história que eu trouxe é que confie nos processos, confie no tempo das coisas, porque pode não ter acontecido lá atrás, mas às vezes vai acontecer lá na frente de uma forma muito melhor e você vai estar muito mais preparado para aquilo do que você achava que estava antes. Então não desiste, porque cada coisinha que você está vivendo, cada parte desse seu processo, que eu não sei qual é, cada parte dele está fazendo parte da história que você está construindo. E quando as coisas tiverem que acontecer da forma certa, no tempo certo, você vai sentir e as portas vão se abrir, assim como foi comigo. E essa é a minha história com criação de conteúdo. Hoje eu vivo 100% disso, como eu falei pra vocês, amo o que eu faço e confesso que acho que a Marina lá de 2017 nunca imaginaria como a Marina de 2022 está hoje. Mas eu posso dizer que tudo valeu a pena. Essa história tá só começando e é muito bom viver ela e compartilhar ela com vocês. E eu quero continuar contando parte delas também. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Me conta o que você achou desse vídeo nos comentários, se ele te ajudou de alguma forma. Me falem pra eu saber, deem like e a gente se vê no próximo vídeo.